acredita em você mesmo, você nasceu para dar certo. Isso tem cara de autoajuda daquela mais barata possível. Eu estou falando de mostrar às pessoas os seus elementos constitutivos. Eu estou falando de dizer a elas que elas têm dentro delas, têm em si mesmas algo mais do que os seus sentimentos, do que os seus afetos, né, do que os seus traumas. Eu estou falando em fazer as pessoas verem que o principal responsável pelos seus atos é ela mesma. Tanto os atos ruins quanto os atos bons, né? É ela mesma, não são os outros. As pessoas hoje querem botar a culpa nos outros. Não estou rezando porque eu saí do grupo de oração porque eu pequei porque. Em última análise, é uma responsabilidade sua. Veja, eu não estou aqui dizendo que as pessoas e as coisas não têm influência sobre nós. Sim, é claro, é claro. É claro que os atos dos outros, eles nos influenciam. Sobretudo se alguém testemunha o Evangelho, eu fico animado para testemunhar. Se o meu coordenador de grupo, por exemplo, não testemunha o Evangelho, isso me desanima, é verdade. Mas ele não determina a sua vivência do Evangelho. O principal responsável pelos seus atos é você mesmo. Não ficar querendo justificar o erro com o erro dos outros. Essas pessoas, elas têm as consciências frágeis e às vezes até mal intencionadas. Elas enganam a muitas pessoas, mas não enganam a Deus. É verdade que existem circunstâncias que nos enfraquecem diante das decisões que nós precisamos tomar, não é verdade? Se você está com medo, se você está sob pressão, isso é verdade. Mas nós precisamos, meus irmãos, acabar com esse determinismo, como se tudo o que é de mal que nós fazemos fosse consequência dos nossos traumas. Eu acho que tem gente que até gosta de trauma, sabia? Gosta, assim, acho que tá bom ter traumazinho. Cuida tão bem do seu trauma, mas precisa deles para viver. Não, ninguém precisa de trauma para viver. Tem gente que quando tem trauma parece que inventa. Eu recebi um e-mail uma vez, uma pessoa me perguntando: como é que eu faço para descobrir os meus traumas? Eu respondi: deixa isso quieto, meu filho, deixa isso quieto. Eles são de trauma, para quê? Depois, eu acho que talvez seja porque traumas inventados, curas inventadas, né? Também. No fim, na verdade, só para manter o vício. E aí nós vamos querendo algumas emoções fortes, né? Eu tinha um menino lá na comunidade que ele começava a oração assim: eu vou fazer uma oração aqui com vocês, quem quiser ir chorando já pode ir chorando. Já outra vez eu vi uma pessoa falar assim, uma pessoa da minha comunidade. Ela tinha cometido um erro até relativamente grave, considerando a consagração dela. Não foi nenhum pecado moral, nem nada. Mas considerando a consagração dela, ela cometeu um erro relativamente grave. E aí ela estava partilhando. Ela disse assim: eu fiquei muito entristecida porque eu fiz isso. E quando eu fui rezar diante de Deus, eu disse a Jesus: Senhor, não me console, eu quero sentir a dor de ter desobedecido. Eu achei aquilo tão interessante, porque normalmente a gente vai pedir atrás das consolações do Espírito. Ela disse: não, Senhor, não me console, eu quero sentir, para poder eu sentir o peso da responsabilidade de ter ido contra as minhas convicções. Claro, isso também não pode ser demais, porque você vai entrar num processo de desestímulo de si muito grande. Mas antes de pedir consolações, nós deveríamos pedir um espírito decidido, uma vontade firme de fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer. Eu disse no começo, e digo, e faço essa colocação para encerrar, que Deus não realiza os nossos sonhos de consumo, pelo menos não todos os nossos sonhos.
Mais uma vez, eu tive que admitir que sim, que Deus realiza os nossos sonhos em algum sentido, no sentido que eu vou lhes dizer. Porque nós estávamos numa reunião da comunidade, na verdade num retiro, e a Alessandra mandou que nós discutíssemos uma historinha que diz que existiam 3 árvores grandes e imensas e frondosas, as 2, e uma delas era uma árvorezinha pequena. E elas alimentavam o sonho de serem transformadas, serem cortadas e serem transformadas nos navios dos reis, etc. E tal. E de fato aquelas 2 grandes acabaram sendo cortadas e transformadas em navios, em casas, em palácios dos reis. E aquela árvorezinha menor, no fim das contas, ela acabou sendo, na metáfora, ela acabou sendo a cruz do Cristo. E quando a gente refletiu sobre essa historinha, muita gente veio para a partilha dizendo assim: de fato Deus realizou os meus sonhos, porque eu tinha sonho de ser médica, mas agora eu sou médica das almas. Eu tinha sonho de ser mãe, mas agora eu sou mãe das almas. Eu tinha sonho. Aí começou a dizer umas coisas assim que para mim começou a surgir. Eu tive 2 problemas, eu tinha 2 problemas com aquilo. Primeiro, que eu achava aquilo muito parecido com um mecanismo de compensação, uma defesa psicológica para fazer com que a pessoa ela aceite a ideia de não ter sido aquilo no mundo e vai ser no reino de Deus, o que é um passo para você querer transformar o reino de Deus num mecanismo de autoafirmação. É um passo. E depois eu ficava olhando para mim e dizia assim: mas o que é que eu queria ser? Eu queria casar com a galera. Eu queria ter um passado. Era meu sonho. Sabe aquele carro passado? E eu queria fazer a Revolução Comunista. Porque na minha juventude eu era marxista de primeira categoria. Eu queria ser o Lenin da vida. Aí depois que eu me converti, eu falei: como foi que Deus realizou esse sonho na minha vida também? Porque quer dizer, aí eu não podia dizer assim: meu sonho era ser comunista, agora eu sou comunista de Deus. O meu sonho era fazer a revolução, era destruir o capitalismo, agora eu estou destruindo o capitalismo do diabo. Não, eu não tinha como dizer o negócio. Eu precisei refletir a coisa mais profundamente. E eu descobri, ou eu entendi, que, na verdade, a forma como eu pensava as coisas era uma maneira de traduzir os meus anseios mais profundos. Porque sim, eu tinha um sonho de revolucionar, de mudar paradigmas, de quebrar as coisas, de transformar as coisas. Esse era o meu sonho mais profundo. Mas na minha maturidade eu não sabia traduzir isso. Eu traduzia como revolução comunista. Nesse sentido, Deus realizou o meu sonho. Na medida que eu me converti, então, naquilo que eu faço hoje, é exatamente isso que eu faço. Eu quebro paradigmas, eu mudo mentalidades, eu transformo a mentalidade das pessoas, eu abro os olhos das pessoas. É exatamente isso que eu faço. Por isso, quando você quer ver uma pessoa, a pessoa chega para mim e diz assim: como sua pregação foi linda. Isso não. Mas recentemente alguém disse assim, eu terminei de pregar, a pessoa chegou, pegou o microfone, morrendo de chorar e disse: essa pregação me destruiu. Isso aí. É isso aí. É destruir, né? Destruir para poder construir outros, claro. De trazer à luz aquilo que não está tão claro assim para as pessoas. Que é uma outra função também nossa, dos ministros, dos formadores. É abstrair as coisas para mostrar as coisas. O que eu fiz nesses 2 ensinos da manhã foi, eu tentei fazer isso para vocês. Porque nós estamos na cultura, nós estamos imbricados nela. Então nós não nos damos conta do que está acontecendo
todo mundo tem, os cenáculos já estão divididos, tá? Pelo número. Eu vou pedir que vocês trabalhem essa mesma temática aqui, né? Respondendo essas questões. Anote logo agora, porque fica mais fácil do que quando vocês voltarem, que fica um pouquinho mais agitado. Não é que, veja, não precisa se bitolar. O cenário, o grupo, não precisa responder todas essas perguntas, não, entendeu? Porque senão vai demorar demais. Se cada pessoa for responder todas essas perguntas, não, elas são norteadoras. Significa dizer que uma pessoa, quando for fazer sua partilha, ela pode se deter em uma das, entendeu? Uma das questões aqui. Todo mundo escreveu aqui? Das 4 razões apresentadas para a fraqueza de vontade, qual ou quais delas mais enxergamos em nossa comunidade? Das 4 soluções apontadas para o fortalecimento da vontade, qual ou quais estamos executando menos? Importante refletir sobre isso, né? Enxergamos outras razões, soluções para a questão? E por último, claro, se temos alguma pergunta. No plenário, não será necessário que todos os grupos falem. Nós vamos usar até onde for, os grupos vão falando, até onde a gente tiver tempo para isto, tá certo? Então, eu fui informado agora que houve um atraso no almoço. Então, para a gente ganhar tempo, nós poderíamos fazer os cenáculos agora, porque no retorno, a gente vai retornar um pouquinho mais tarde, no caso, né? Ao invés de retornar 2, vai retornar 2h30, seria isso, não? E aí, a gente já faz a oração da tarde e em seguida o plenário. Tudo bem assim? Porque já que não tem almoço mesmo, né? A gente não tem nem alternativa. É melhor a gente ganhar esse tempo agora, nos reunindo no cenáculos e fazendo essa partilha. Sobre algum aspecto é até melhor, porque aquilo que nós ouvimos está mais latente na mente. Tá? Todos escreveram? Todos escreveram? Cada um tem seu número, então, de cenário, certo? Até que número foi? 15? Tá, tudo bem. Espaço é o que eu falo para casa, então a gente já pode sair. O pessoal que está com o número 1 nos crachás. Número 1 já pode sair com o Luiz ali, ó. Número 1. Quando a gente tocar o 5,